Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, um evangelho do Lar Espírita Amor e Luz. Vamos aguardando uns minutinhos a chegada de mais alguns irmãos. Estão todos bem? Márcia, Miriam, Florentina. Boa noite a todos. Só mais alguns segundos. Enquanto isso, vamos preparando aí a nossa água para que seja fluidificada. Boa noite, Maria. Cida. Tudo bem com vocês? Friozinho hoje, né? Muito bem. Boa noite, Li. Dona Carmen, saudade. Boa noite, Leal. Maria. Zé. Vamos lá, né? Acredito que já podemos iniciar. Enquanto nos preparamos, nossos amigos vão chegando. Boa noite a todos mais uma vez, aos que já estão aqui, aos que chegarão. Agradeço aí mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos para mais um aprendizado, uma troca de aprendizado, né? Agradeço a acolhida da espiritualidade dessa casa que é do nosso coração, essa cúpula espiritual que tanto nos envolve, que tanto nos acolhe. Agradeço aos companheiros, a Maria pelo convite, ao Zé, e pela honra de fazer parte aí das comemorações deste mês de maio, em que tantos ensinamentos nos trouxe, grandes pessoas aí, a Vera, né, a Neuza, Daniela Velasque falando sobre a missão de ser mãe, né, os ensinamentos de Maria, Maria de Nazaré, enfim, um mês com grandes ensinamentos, uma celebração magnífica no Dia Internacional da Família. E é isso, né? Nós somos aí uma grande família. Mas vamos então saudar os nossos orientadores espirituais, o nosso anjo guardião, a cúpula espiritual desta casa, por meio da elevação do nosso pensamento, mentalizarmos o Divino Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, que um dia nos disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, Jesus, amigo querido, se conosco em mais este encontro, e rogamos ainda
a sustentação, o amparo dos guias mentores, do Lar Espírita Amor e Luz, do nosso anjo guardião, de espíritos amigos, protetores, familiares, para que nos auxiliem no entendimento, na compreensão dos ensinamentos da noite e assim possamos ganhar prática, coragem de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Vamos elevar a prece que Jesus um dia nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações ainda maiores, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. O tema nosso é uma continuidade, nós vamos reforçar, a bem da verdade, um pouco de tudo que já foi dito sobre a família. E o nosso tema é a família, um bem maior. Queremos bem melhor, não é? Ou maior do que a família. E a família é um grande bem, né? É o nosso bem maior, porque é um bem que não tem preço. E nós não, na maioria das vezes, nós não conseguimos dimensionar, né, essa questão, e nós não avaliamos que a família não tem preço, e sim valor. E nós não avaliamos o valor da nossa família. Por isso que é o nosso bem maior. A família, não é, como nós já ouvimos aqui, a Vera Catalani disse, quando ela trouxe aí a sua palestra, não é, sobre a família em plenitude, que é essa busca que nós estamos procurando, é o núcleo, né, é o principal núcleo educador, né, de nós, seres espirituais, que estamos aí caminhando por um processo evolutivo. Então, é o principal centro educador, não é a escola, não é o professor, é na família, onde nós vamos angariando aí os nossos reajustes necessários, aí é os nossos desenvolvimentos, né? Desenvolvendo aí o espírito de fraternidade, porque não é na família que o pai, a mãe principalmente, elas ensinam ali, não é? Ao espírito, à criança, a compartilhar o seu brinquedo, porque nós vivemos sob as leis universais. E uma das principais leis que nós vivemos é a lei de sociedade. Só que antes de nós estarmos em sociedade fora, vamos assim dizer, nós vivemos numa sociedade do lar, né? Então é ali no lar que nós vamos aprendendo ali as boas maneiras, enfim. E como é que andam as famílias na atualidade? Em termos assim de constituição, mudou bastante, né? Então hoje as famílias já não é mais aquela família tradicional, né? Pai, mãe, nós temos aí outras constituições, pai, mãe, né? Aí tem o cachorrinho, tem o gatinho, e a essência hoje da família realmente é o amor. Mas para que possamos cultivar, que possamos desenvolver esse verdadeiro amor, nessa trajetória a família ela se perdeu um pouco, né? Por conta aí das nossas imperfeições, daquele famoso
orgulho, daquele famoso egoísmo que está lá no Evangelho, que são as duas chagas, né, da humanidade, e em detrimento aí do próprio progresso, né, em que nós desenvolvemos aí mais, vamos dizer assim, o progresso, tivemos, né, mais ao lado do progresso material, intelectual do que moral, nos deixando aí envolver pelos nossos próprios interesses, pelas nossas próprias necessidades individuais, não é? Mães necessitando de trabalhar, deixar seus filhos, enfim, e o dia a dia nos trouxe aí, de uma certa forma, uma certa inversão dos valores, né? Onde nós personalizamos coisas e coisificamos pessoas. Esta é a questão, né? Então, por falar em questão e nessa trajetória, nessa nossa andança, em que nós não nos apercebemos a nossa parte, o nosso compromisso, não é, espiritual perante uma família, perante ali o nosso comportamento do dia a dia, e nós não nos atemos em um dos grandes ensinamentos, né, ali deixado pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 459, onde Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Aí a gente vai falar, nossa, mas o que é que tem a ver essa questão com a questão da família, não é? Tem tudo a ver com o nosso comportamento perante a família, porque os espíritos, eles nos respondem que sim, que muito mais do que imaginamos, eles influenciam no nosso pensamento e de uma tal forma que são eles quem nos dirigem, né? E por que nós tocamos nessa questão? Porque nós, por não darmos o devido valor à família, não é? Não prestarmos atenção nas nossas crianças, não olharmos a criança como um ser integral, um ser individual, que vem ali com a sua bagagem e que traz na sua bagagem qualidades e tendências, né? Então, como é essa questão de não valorizarmos? Então, muitas vezes, se temos o hábito ali de, vamos dizer assim, beber socialmente, né? Então, às vezes a criança está ali, se molha a chupeta da criança ali, vamos dizer, uma cerveja, põe na boca, ai que bonitinha, ela gostou, enfim, né? Ou então, tem uma coisa que está muito em voga agora, né? Com essa tecnologia e nós deixamos ali a criança. Olha, a tampa do meu note caiu aqui. Nós deixamos ali a criança intertida, né? Com as questões de internet, YouTube, enfim, né? Não direcionamos. Então tem uma coisa que está assim bastante em voga, que são as músicas, né? Tem uma música que acho que todo mundo sabe, né? Um tal de conto de fada. E nós vemos aí alguns vídeos, né? Eu diria até de bebês ali nos gestos, né? De tentar dançar, enfim. E nós achamos graça, porque é um ser minúsculo, um ser pequenininho, né? Que está ali no auge da onda, da fama, acompanhando, né? A fama da música, enfim. E nós não nos apercebemos no espírito que está ali, que tem a sua bagagem, que traz as suas qualidades ou as suas tendências e que esse espírito vai crescer, vai, né? À medida em que seu corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo, a sua bagagem também cresce, não é? A sua bagagem também desenvolve. E aí então nós lamentamos
muitas vezes quando essa criança se torna um adulto e passa a apresentar a sua tendência. Então, nós, né, nesse aspecto, nós esquecemos de dar o devido valor, deixar uma criança hoje alheia à tecnologia é meio difícil, porque é o mundo delas, né? Mas é necessário que se tenha um olhar amoroso, um olhar atencioso e dirigir essa criança para bons programas, enfim, não é? Que sejam aí altruístas. De outra feita, acabamos colocando nas mãos dessa criança justamente um celular para que ela não nos incomode, né? Ou então acabamos cedendo a todos os seus caprichos, a todos os seus pedidos, enfim, sem saber dizer não, né? Então tudo quanto é questão material, nós acabamos concedendo a essa criança, não nos atendo às consequências de que mais tarde esse ser que aprendeu a ter, né, tudo, esse ser será passível de cometer as ingratidões da vida, em especial com seus próprios pais, né, que são, como está lá no Evangelho, são os primeiros que eles vão abandonar, colocar num asilo, enfim, né? Por isso a necessidade de cuidarmos desse bem maior que é a nossa família, né? Que são aqueles que nos são caros. E conta uma lenda, por falar nessa importância, né? De que certa mulher pobre, ela caminhava com uma criança no colo e, passando diante de uma caverna, ela escutou uma voz assim misteriosa lá de dentro, né? E essa voz dizia para ela: entre, apanhe tudo que você desejar, né? Mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair da caverna, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal, né? E essa mãe, então, com a criança no colo, entrou e ficou toda embevecida, né? Toda maravilhada, com tantas joias, com tantas riquezas, com tantos brilhos, e colocou a criança de lado e foi pegando, juntando no seu avental tudo quanto pôde, não é? Ali no seu olhar de cobiça, de vaidade, de ganância, enfim, não é? Foi pegando, então ela escuta, né? Aquela vozinha: olha, só faltam 8 minutos, não é? E ela juntou mais e mais e mais, e eis que terminou o tempo e ela sai. Quando ela sai, a porta se fecha, né? Quem ficou lá dentro? Um doce para quem adivinhar? A criança, né? Então, essa lenda, ela representa bem a nossa trajetória nessa vida, né? Em que nós damos assim mais valor muitas vezes ao material, em satisfazer a parte material, seja do outro ou a nossa mesma, né? E deixamos o principal, que são os valores espirituais, a vida de amizade, de fraternidade, o amor. E esses 8 minutos, eles representam o quê? 60, 80 anos que nós vivemos aqui, que perante a eternidade não é nada, né? Então, que nós temos que realmente prestar atenção para que não deixemos de lado o essencial, que é o tesouro da nossa alma, da alma do outro que nos é colocada ali, não é? Aos cuidados, onde nós devemos ali cercá-los com todos os cuidados necessários, porque nós assumimos um compromisso na espiritualidade uns com os outros para
que em família pudéssemos nos auxiliar uns aos outros, né? No sentido de crescer moral e espiritualmente, porque perante a lei de Deus, nós somos espíritos fadados ao progresso, quer queiramos, quer não. E vivemos em sociedade, e a família então é a célula máter, é o núcleo principal dessa sociedade, é onde vai dar ali, não é, toda a sustentação, todo o subsídio para nós vivermos bem em sociedade, né? E cuidarmos mais do que é importante e menos do que é material. Então, aí nessa trajetória, nessa transformação de cenário, né, onde muitos espíritos estão aí para nos ensinar o amor verdadeiro, o amor ali em família, outros tantos se extraviaram e nós estamos vivendo mais uma oportunidade que é a oportunidade dessa pandemia, que esta pandemia nos trouxe, né? Nós costumamos dizer que hoje nas lives, nos ensinamentos, não dá para não falar dessa situação, não é? Porque na nossa vivência, nós mesmos provocamos, nós mesmos construímos as nossas dificuldades, as vicissitudes da vida que nós passamos, né? Mas Deus, no seu amor infinito, Ele está sempre nos dando oportunidade. Então, como nós acabamos por uma razão ou por outra, quer por egoísmo, quer por necessidade de trabalho, enfim, deixando a educação dos nossos filhos, daqueles que nos são caros, em mãos de terceiros e que nós não valorizamos, né? E que nós muitas vezes deixamos de educar os nossos filhos, que também não valorizam o amor, a dedicação desses terceiros. Então nós nos vimos ali obrigados a retornar para o convívio dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos maridos, esposas, enfim, né? Porque é um momento de nós resgatarmos ou de se resgatar, não é? Aquele ambiente familiar de antigamente, o respeito mútuo, né? Quando nós falamos ali do respeito mútuo, não é só o filho respeitar o pai e a mãe, o pai e a mãe também respeitar os filhos, né? Irmãos se respeitarem e não visando apenas, resgatando ali o carinho, o afeto e não visando apenas o material, porque hoje, né, também com essa liberdade que nós achamos que temos que ter, né? Hoje se troca assim de marido, de esposa, de casa, como se troca de roupa, sem se importar com o sentimento, né? Pegar um exemplo aí, briga por pensão. Então, ao que briga para que a pensão seja paga, nós sabemos que dai a César o que é de César. Então, o que é da lei dos homens precisa ser cumprido, né? E o que é da lei de Deus também. Então, é só um exemplo. Briga por pensão. Então, há aquele que briga para o outro pagar e há aquele que briga porque quer receber. E nessa briga existe muitas vezes uma picuinha, vai ver, não vai ver, vai visitar, não vai visitar, né? Então, onde está o foco neste exemplo? Está no bem material, não está no sentimento da criança, que muitas vezes é colocada de lado e não é questionada se ela quer estar com esse ou com aquele, se ela não quer estar, não é? Não se pensa no sentimento da criança.
E nessa trajetória nós nos esquecemos, nessa briga, né? nessa contenda, nós nos esquecemos de que nós não somos pai, não somos mãe, não somos filhos, né? Nós estamos pais, mães, marido, mulher, né? Genro, sogra, não é? Neto, avós, nós estamos, e que pela necessidade de desenvolvimento moral, de aprendizado, nós poderemos retornar em condições invertidas, não é? Para que possamos valorizar o outro. Nessa trajetória também, não é? Nessa questão toda de nós não valorizarmos o bem maior que é a nossa família e que nós não entendemos porque estamos ali naquele seio familiar, nós estamos ali porque ali é o nosso lugar, como diz o próprio Chico, né? Ele tem uma frase que ele diz que ali está no seu lugar. Então nós com o nosso, muitas vezes nos revoltamos devido a determinadas condições que nós mesmos somos os causadores. E quantas vezes nós não dizemos que amamos mais um animal porque o animalzinho nos compreende muito mais do que o outro? Mais uma vez nós invertemos a ordem dos valores, né? Porque o animal, ele é carinhoso, ele é carinhoso porque ele vive uma vida material. E o homem, ele vive uma vida moral. E dentro dessa moralidade, ele tem ali, pela sua própria condição de superioridade do animal, né? Ele tem a sua inteligência, dessa inteligência que é o X do negócio, porque ele começa a fazer uso do seu livre-arbítrio e começa então a utilizar de forma indevida a sua inteligência e então acaba transferindo a responsabilidade para o outro. E quando não, né, ele diz que ele prefere realmente o cachorrinho dele, o ser, né, humano, diz que prefere o cachorrinho dele do que estar ali em entendimento com outro ser humano. Então são os valores da família que nós invertemos, né? Emmanuel, ele nos diz que diante, né, de todo esse ensinamento, de todas essas reflexões que nós dissemos até agora, ele tem uma frase que diz que há necessidade de se iniciar o esforço de regeneração em cada um de nós, né? Por meio do quê? Dentro do Evangelho. Por meio do Evangelho, que tem aí a tarefa, né? Com a tarefa nem sempre amena, né? Não é uma tarefa amena, de auto nos educar. Porque é com a evangelização do indivíduo, né? É que nós vamos evangelizar a família, que é a regenerada, esta, não é? Por meio dessa evangelização, é que vai regenerar a sociedade, não é? E purificar ali todo esse caminho, reabilitando simultaneamente a vida no mundo. Então, se nós queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, não tem como se nós não cuidarmos do nosso bem maior, que é a própria família. E nós estamos aí sempre às voltas com o externo, porque a casa do outro é melhor, porque eu não tenho isso, né? Nós não refletimos no verdadeiro papel de cada um de nós dentro da nossa própria família. E aí nós estamos sempre olhando a sociedade, que a sociedade não está bem, né? Que o mundo não tem jeito, muitas vezes nós dizemos, né? Porque justamente com esse comportamento que nós temos de valorizar mais o bem material do que o bem moral, nós deixamos de perceber a carência do outro que existe dentro do próprio lar. Então é uma criança que está ali ressentida, é um adulto
que tem ali as suas mágoas e que não senta para conversar, não dialoga, não é? E tudo isso, com certeza, vai gerar ansiedade, os medos da vida, as depressões e a infelicidade de muitas vezes se chegar às raias do suicídio, né? Então, sendo aí a depressão, o medo, o suicídio o mal do século, porque a família, ela estando doente, todos adoecem. Então, há que se ter aí todo um olhar, né, carinhoso, amoroso, voltado à família. Isso sem contar que muitas vezes nós usamos aí, vamos dizer assim, como válvula de escape, né? Vamos praticar as nossas caridades. E aí nós nos dedicamos à caridade, achando que vamos realmente suprir ali a necessidade de dentro do nosso próprio lar, né? E Kardec ele aborda isso na Revista Espírita de 1865, lá do mês de agosto, por meio de publicando ali uma mensagem, né, do espírito de Lacordaire. E é interessante que ao ler essa mensagem, como nós avaliamos que realmente nós invertemos a ordem das coisas. Porque essa mensagem, que tem o título de A Chave do Céu, né? Ela é realmente uma reflexão para o nosso comportamento perante a família. E ele dá ali, né, ele enumera a ordem cronológica e hierárquica de importância das nossas ações, como nós deveríamos nos comportar perante a família. Então, primeiramente, ele diz que, lá no texto, né, que as vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres, né? E que devem dar a eles a vossa primeira esmola. Então, a Vera até falou um pouco sobre isso, né? Quando ela contou a historinha aí do bolo, né? Então, é a mulher, o marido e os filhos que são, né? Nós somos aí nas nossas posições os nossos mais pobres, porque nós estamos ali dentro do lar, um querendo, necessitando aprender e auxiliar o outro, né? E aí depois, pela ordem hierárquica, o Lacordaire ele diz que antes e depois da primeira, né, da primeira ordem, os autores de vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência, que são os vossos pais. Né? Então, a partir do momento em que nós constituímos uma família, uma outra família, então essa, né, merece ali os nossos cuidados, os nossos zelos, e depois continuarmos a olhar, a cuidar, a zelar dos nossos pais, né? Sejam pais, sogro, sogra, porque tem aquela situação, ele não me deu com meu sogro, não me deu com minha sogra, enfim, mas se não fosse o sogro e a sogra, nós não teríamos a família que nós temos, não é? Então há que se ter esse olhar amoroso para todos os membros da família, né? Então ele fala que esses pais eles têm o direito a essa solicitude, e a solicitude é muito mais do que assistir financeiramente ou materialmente falando, né? É dar realmente aí toda a atenção necessária. E seguindo a ordem, ele fala que depois vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Nós falamos muitas vezes, né? Eu me dou melhor com o vizinho, com o filho do vizinho, com um amigo que é da mesma idade, do que com o meu irmão lá dentro de casa. Ótimo! Talvez aquele vizinho que nós nos damos bem, ele seja um espírito que veio nos servir de esteio para que, né, ganhássemos ali força
para entrarmos em harmonia com aquele irmão de carne de dentro de casa, porque nós sabemos que não temos uma existência só com aqueles mesmos que nos cercam. Nós temos ali diversas existências, né? Até que esses laços afetivos eles se apertem, né? E aí então, nesta ordem, ele diz sobre os amigos do coração. Aí entram nós todos, né? Então temos que nos dar bem, temos que nos auxiliar, que nos entendermos fraternalmente, seja no ambiente do trabalho, no ambiente espiritual, né? Estreitando aí esses laços de amizades. E por último, né? Todos os pobres, a começar pelos mais pobres, né? Então, ter ali realmente aquele sentimento de amor, aquele sentimento de empatia pelo próximo, né? E aí então esse texto, né, essa mensagem de Lacordaire nos mostra que a família, né, ela aparece como parte fundamental para encontrarmos a chave do céu, ou seja, para encontrarmos a nossa felicidade aqui no planeta Terra, enquanto encarnados, a felicidade relativa, mas uma felicidade constante, né? E no, é, no plano espiritual, que é a nossa tranquilidade de consciência. Então, o Emmanuel, no livro Pai Nosso, ele ainda nos fala que a família, né, é esse problema fundamental de redenção do homem na Terra, né? E para que possamos ter uma família universal harmoniosa, nós nos lembramos daquela passagem de Jesus quando na cruz ele diz, né, a Maria, ali que está próxima ao seu discípulo favorito: mulher, eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe, mostrando o exemplo que nós devemos ter de compaixão para com todos, né? E que a nossa família é uma família universal. E desta forma, nós estarmos aí trabalhando o nosso sentimento de esperança num futuro melhor e num mundo aí já mais regenerado, né? E dentro dessa visão aí de família espiritual, entra também um aspecto bastante importante que é o centro espírita, né? Aí a doutrina que é acolhedora no sentido de orientar, trazer à luz da doutrina todas essas situações difíceis pelas quais as famílias vêm passando, acolhendo, abraçando, orientando, né? Fazendo com que haja compreensão do que esteja ali passando, né? E trazendo e acolhendo para o coração, né? Então, os centros espíritas têm um papel muito importante no aspecto família, que é o bem maior que nós temos na nossa trajetória. Então, eu agradeço a atenção de todos. Vamos agora doar o que temos um pouquinho, né, para a espiritualidade, o que temos de melhor por meio das vibrações, encerrando assim essa nossa live, esse nosso evangelho, esse nosso aprendizado, e que possamos olhar para a nossa família, né, para dentro do nosso lar com mais amor, trazendo realmente para o coração e possamos nos entender. Que Jesus possa envolver a todos nós e que as bênçãos deste momento sejam encaminhadas a todos que se encontram em um leito de dor, nos hospitais, em seus próprios lares, às famílias enlutadas por esses espíritos que estão desencarnando aos quatro cantos do planeta, que possam ser reconfortadas e, ao elevarem o seu pensamento, encontrarem um raio de luz, de esperança num futuro melhor. Que esses espíritos que estão retornando à espiritualidade sejam acolhidos, seja por qual razão for,
possam ser orientados, aceitarem a sua nova jornada e serem encaminhados aos seus locais de destino. Vibremos por todos os dirigentes de todas as nações, para que haja paz, união, fraternidade, em especial pelo nosso Brasil, por nossos dirigentes, para que haja harmonia, paz entre os dirigentes, governo, governados, em nome de Jesus. Vibremos por todas as religiões, todos os credos, vibrando em especial pela doutrina dos espíritos, por todas as casas espíritas e em especial pelo Lar Espírita Amor e Luz, por sua cúpula espiritual, para que seja cada vez mais iluminada, envolvendo assim seus trabalhadores, diretoria, colaboradores, assistidos, nesta luz, fortalecendo o corpo físico e o espírito de cada um, Senhor. Vibremos por aqueles que estão nas ruas, sem um teto, sem um agasalho, para que mãos amigas os alimentem, os orientem com um olhar amigo, um sorriso, um abraço fraterno, ainda que por meio do olhar. Vibremos, enfim, por nossos lares, mentalizando os nossos entes queridos que conosco convivem, abraçando-os fraternalmente, mentalmente, para que a paz, a harmonia, o amor se faça presente no nosso lar. Desta forma, Mestre Jesus, nós deixamos uma vibração de amor e luz para que a espiritualidade a leve onde mais se faça necessário. Mais uma vez, nós agradecemos o amparo e a sustentação da cúpula espiritual do Lar Espírita Amor e Luz, dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, de espíritos amigos, e pedimos licença para encerrar essas atividades com a graça de Deus, rogando paz, luz e harmonia, e que todos possam ter uma semana de muito amor e de muita fraternidade, em nome de Jesus. Que assim seja. Gratidão a todos. Até uma próxima oportunidade.